Eu não. Estou Não? participando agora, pela primeira vez. Hum, hum. Que bom que você veio. Também não, pela primeira vez. Ah, então, essa semana a gente está falando, né, a semana sistêmica, e a gente está falando que o problema que a gente vê já aponta para a solução. Parece meio doido, mas é mais ou menos assim. Na hora que a gente vê o problema, aquilo já aponta o que é que está em desordem. E aí a gente pode trazer a ordem e trazer a solução mais facilmente. Nós falamos, né? Começamos na segunda-feira falando da hierarquia, né? A hierarquia fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. E aonde que eu estou agora tem a prioridade. Então, por exemplo, assim, meu pai, minha mãe, o casamento do meu pai, da minha mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Meu pai e minha mãe têm a precedência. O casamento do meu pai e da minha mãe tem a precedência. O primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro, eu estou no terceiro. O primeiro e o segundo relacionamentos têm a precedência. A prioridade, se eu estou no terceiro, é no terceiro. É onde que eu tenho que colocar minha energia, minha vitalidade, mas eu tenho que ter respeito pelos que eu tive anteriormente. Porque eu sou quem eu sou hoje porque eu vivi aquilo. Então, por mais difícil que tenha sido, se eu trago todo o aprendizado daquela situação para hoje, eu posso ter no meu relacionamento atual mais fluência, mais leveza, mais confiança, mais entendimento, mais harmonia, porque todo mundo está podendo fazer parte. Eu estou dando um lugar para todo mundo que veio antes. E essa hierarquia, ela existe em todos os sistemas, né? A gente fala sistema quando as pessoas se vinculam e se unem. Então, tem um sistema familiar. São todas as pessoas que fazem parte daquele sistema familiar. Quem que faz parte do sistema familiar? Os vínculos mais fortes são os consanguíneos. Então, é o pai, mãe, filho, irmão, tia, avô, avó, biso, prima, os meios, irmãos. Mas tem pessoas também que participam do sistema familiar e que são vínculos muito fortes e que não têm vínculos consanguíneos. Então, por exemplo, meu marido, minha esposa, meu cunhado, o pai do meu marido, a mãe do meu marido, eles também fazem parte do meu sistema familiar. E todo mundo tem o direito de pertencer. Numa empresa, também tem um sistema. Aquelas pessoas se vinculam, aí é uma empresa, um sistema organizacional. E lá também se faz necessária hierarquia. Na empresa, a hierarquia é um pouquinho diferente, porque tem a precedência do tempo, de quem chegou primeiro no tempo, tem a precedência, mas eu tenho que olhar também assim o corpo operacional, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um hospital, na hora lá da cirurgia, quem que tem que ter a voz de comando é o cirurgião que está ali operando. Não adianta se o diretor financeiro tem dinheiro, se ele mandou, se ele não mandou, o que você pagou, não pagou, o que, que ele fez, se ele está investindo ou não, o que está acontecendo. Quem tem a voz de comando ali naquele momento é o cirurgião. Mas tem, então, a precedência de tempo, tem o operacional e tem também aquele na empresa que tem a voz de mando. Quando ele é o fundador, ele sempre os valores dele têm que ser olhados, respeitados, mesmo que essa empresa mude de dono. A gente tem que ter um lugar para esse primeiro fundador e para esse dono. Isso é a precedência. Na terça-feira, nós falamos da hierarquia, do pertencimento. O pertencimento fala isso, que quando eu criei um vínculo, essa pessoa que foi vinculada, ela passa a ter o direito de pertencer. Não interessa se ela é... Não interessa a ética moral, se é certo, se é errado. O fato é que, independente do que a pessoa fizer, ela tem o direito de pertencer. E, na maioria das vezes, nós ficamos excluindo as pessoas pelo aquilo que não é normal para mim.
por aquilo que eu não gosto. Aí eu tendo a excluir aquela pessoa. Muitas vezes não convidando, muitas vezes desqualificando, denegrindo a imagem. Às vezes a gente fala assim, que é seu irmão, hein? Aquele seu tio, hein? Não é o nosso irmão, não é o nosso tio, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, o filho da minha mãe. Quer dizer, se ele é filho da minha mãe, ele é meu irmão. Eu já estou ali, de alguma maneira, excluindo. E a gente exclui normalmente pelaquilo que não é normal para o meu sistema. E a terceira são ordens do amor, essas 3 ordens, que a gente são ordens universais e ordens naturais, que em a gente respeitando essas ordens no nosso sistema familiar e nos nossos sistemas onde a gente convive, a gente vai ter mais fluidez, mais leveza, mais amor, mais saúde, mais prosperidade. É assim que acontece. A terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e receber. O equilíbrio entre o dar e receber, ele tem duas... o ser humano ele tem uma necessidade de retribuir aquilo que ele recebe, que é uma coisa que é inerente do ser humano. Antigamente, as vizinhas faziam isso muito bem. Vinha o pratinho de bolo, aí o pratinho podia voltar vazio, voltava com os biscoitinhos, depois vinha a couve da horta, depois vinha os ovos da galinha, e aí elas iam fazendo essa troca e esse equilíbrio, né? Nesse movimento de dar e receber, de dar e receber. O movimento de dar e receber entre iguais, o que são iguais? Irmãos, amigos, namorado, marido e mulher, primos, são iguais, né? Ele tem que ser assim, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. Porque senão, o que acontece? Chega uma hora que eu não dou conta mais. Nem quem deu demais, nem quem recebeu demais. O que vai acontecer? Essas pessoas vão se afastar. Esse é o movimento entre iguais. Mas tem um outro movimento que é entre os pais e os filhos. Porque a vida chegou através dos pais para aqueles filhos. E a vida é tão grande que é muito difícil do filho conseguir retribuir o tanto que é a vida que ele recebeu dos pais. Ele pode retribuir um pouquinho passando a vida adiante. O que é passar a vida adiante, André? Passar a vida adiante é ter filhos, continuar o sistema. Ah, mas eu não tive filhos? Eu também não. Então, eu posso fazer o meu serviço colocando os meus conhecimentos, compartilhando os meus conhecimentos e os meus talentos a serviço da vida. Eu estou também passando adiante. Aí eu estou retribuindo um pouquinho para o meu pai, para minha mãe, a vida que eu recebi deles. Então, existem esses 2 movimentos entre o dar e o receber. Um que é entre iguais e um que é do pai e da mãe para o filho, né? Que o filho recebe e toma, tem que tomar também. É um movimento ativo, esse de receber a vida, o filho tem que tomar essa vida que vem do pai e da mãe para que ele possa ficar inteiro. Né? A ideia que eu falei é: encontre você mesmo a solução para o seu problema. Né? Quando tem um problema, o que é que aponta que está acontecendo, que tem um probleminha nesse equilíbrio entre o dar e o receber? Por exemplo, quando os filhos não vão para a vida, eles ficam agarrados, não conseguem desenvolver um bom trabalho, não conseguem ser próspero na profissão, começa uma coisa que ele tem e não vai, fica agarrado, o negócio não flui. Esse movimento de não ir para a vida, muitas vezes se dá porque os pais estão ali o tempo todo dando. Às vezes não é um dar fácil, não. Outro dia teve uma pessoa que veio constelar aqui comigo e a vida inteira ela brigou com o pai dela. Mas sempre no final o pai dá.
Então, assim, todos os irmãos estudaram numa determinada cidade. Ela brigou, brigou, brigou e conseguiu vir estudar em Belo Horizonte, onde que ela queria. O pai falou sim. Depois ela falou, não quero, não quero, não quero, não quero casamento. Na hora que viu, o pai já estava pagando o aluguel daquele casamento. Então, o pai sempre está dizendo sim. E aí fica difícil para o filho ir para a vida e se tornar independente. Então, já está mostrando, porque com os pais é assim, como eles deram a vida, à medida que a criança vai nascendo e vai crescendo, eles têm que ir diminuindo no dar, para que os filhos possam ir crescendo forças nas pernas para se fortalecerem e ir para o mundo. Então, no primeiro momento, você cuida do bebê, você dá de mamar, você troca a fralda, você dá banho, cuida 24 horas por dia. Depois você vai ensinar aquele bebê a começar a comer, lambuzar a cara toda, deixa aquela coisa, pega a comida com a mão, ele vai aprendendo a fazer aquele movimento. Daí a pouco você já está ensinando ele a fazer pipi, daí a pouco ele já está escolhendo a roupa que ele quer vestir, daí a pouco ele está indo para a escolinha, daí a pouco você vai diminuindo no dar e ele vai aprendendo a ir para o mundo. Então, quando você vê que os pais estão sempre dando, o filho vai ficar agarrado. Ali já está apontando para a solução. Tem um movimento que está desigual ali, que está desequilibrado, que não está legal. Então, é só eu buscar equilibrar essa relação e olhar para os meus pais da maneira que pode facilitar de um jeito melhor. Tem alguém perguntando se não tem o link do Zoom, não é isso? Não achei no grupo do Telegram. Ué, será que o Dalmi esqueceu? Você pode verificar com ele, Daniel, por favor? Eu mandei aqui no... Manda para ele ver se ele esqueceu. Outro movimento, quando acontece às vezes dos pais terem uma certa condição financeira muito boa, ou então outras coisas, por exemplo, uma filha que está sempre exigindo que a mãe ajude ela. Você sempre tem que me ajudar, porque afinal de contas, você é minha mãe, você tem que me ajudar a cuidar do meu filho. Ou então, se você tem dinheiro, o que custa você me dar? Eu quero um carro novo, eu quero isso novo. Se você tem tanto dinheiro, pai, por que você não pode me dar? Essa exigência dos filhos vai fazer com que eles não sigam para a vida, que eles fiquem cada vez mais dependentes e mais agarrados ali com os pais. Então, isso já aponta para mim que é esse desequilíbrio. Né? E entre os iguais, é interessante que a gente não se dá conta, né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim, não, mas eu tive um irmão que ele se afastou totalmente da família. O meu irmão mais querido. Eu tenho uma diferença de idade dele, ele era mais jovem quando a minha mãe faleceu, e aí eu fiz tudo para ele. Eu dei tudo para ele. Aí, na hora que você dá tudo para o outro, você faz o quê? Você quebra a hierarquia, quebra o equilíbrio entre o dar e receber. O outro vai ficando tão endividado que ele não dá conta. Normalmente, quem vai embora é quem recebe mais. Normalmente. Mas também acontece de quem está dando demais ficar sobrecarregado e também pular fora. É mais difícil, mas acontece também. Muitas vezes é só uma questão de olhar. Como assim, Andréia? Às vezes a pessoa não reconhece aquilo que ela recebeu, né? Uma ocasião, eu gosto de dar os exemplos assim do que eu já vivi, porque quando a gente vê o exemplo do outro, fica mais fácil a gente identificar na gente, né? Eu fui atender uma pessoa e ela falou assim, ela me falou do tanto que era importante o filho dela, e
com todo o movimento da história e da separação, que ela tinha dado tudo para o marido, que ela tinha pagado a faculdade, que ela tinha dado as roupas, que ela tinha montado o consultório, que ela tinha dado o carro, que ela deu tudo para ele. E que na hora que ele estava bem, que ele foi embora, pulou fora, foi embora com a secretária. Então, que ela tinha desequilibrado a relação de tanto que ela tinha dado para ele. Aí eu comecei fazendo entrevista com ela e fui conversando com ela. Ela já tinha me falado que o amor da vida dela era o filho dela. Aí, em determinado momento, eu perguntei para ela assim, mas me conta, quando você casou com ele, você estava apaixonada com ele? Ela virou para mim e falou assim, na verdade, não. Eu já tinha uma certa idade, eu queria muito ter um filho. E eu olhei para ele e vi assim, olha, esse cara é um cara bacana para ser o pai do meu filho. E aí eu casei com ele. Eu falei, bom, então quem desequilibrou foi você mesmo, porque ele te deu tudo e você só retribuiu com uma faculdade, um carro e um consultório. Um filho é muita coisa. Talvez você tenha que dar mais um pouquinho a ele para equilibrar essa relação. E ela estava precisando de ajuda naquele momento e ela o ajudou e a relação agora está super leve, tranquila e fluida. Então, muitas vezes é só uma questão de eu olhar realmente aonde que é que eu recebi, aonde que é que eu dei. E ter a clareza e assim, tirar os véus da ilusão realmente da situação. E se perguntar assim, até que ponto eu estou aberta a dar? Porque às vezes eu não recebo porque eu não quero dar. E como é uma lei do ser humano, é um sentimento nato do ser humano equilibrar aquilo que ele recebe, às vezes ele simplesmente se nega a receber, porque ele não quer retribuir. Ou então, ele não... também acontece o movimento contrário, né? A pessoa que não consegue dar, ela só consegue receber. Fica na ânsia de o tempo todo estar dando tudo para o outro, que chega ao ponto de desequilibrar a relação. Muitas vezes, quando a nossa autoestima é baixa, a gente fica achando que compensando, dando tudo para o outro, tudo que ele deseja, da maneira que ele quer, fazendo tudo para aquela pessoa, que a gente vai ser acolhido, aceito e amado. E aí o que acontece é que, na verdade, se eu dou excessivamente, fica insustentável, eu dou o que ele não pode me retribuir, porque não é na mesma moeda, mas tem que ter, vamos dizer, a mesma importância, o mesmo significado. Eu posso dar um carro e receber uma grande noite de prazer. Tá tudo bem, é outra moeda, mas tem que ter significado. Não pode ser uma noite qualquer, tem que ser aquela noite específica. Entendem isso? Tem que ser alguma coisa que realmente signifique, não é o valor e a mesma coisa, é o significado que aquilo representa que vai equilibrar, né? Gostaria de entender melhor quando os filhos precisam cuidar dos pais, quando os mesmos estão com idade avançada doente. É isso mesmo, a gente pode e deve cuidar dos nossos pais, mas cuidar num lugar de filho. Como é que eu também vou estar retribuindo um pouco para o meu pai, para minha mãe, cuidando deles? Mas eu tenho que cuidar lembrando da hierarquia, que eles são maiores, que eles têm a precedência, eu tenho que lembrar de cuidar de um lugar de filha. Ah, André, não estou entendendo isso, não. Vamos dar o exemplo, né? Há uns 10 anos atrás, quando minha mãe ficou doente, eu ia pôr ela na cama e falava assim, dorme, meu pintinho amarelinho. Bonitinho, né? Gracinha. Só que meu pintinho amarelinho, eu colocava ela bem pequenininha e eu bem grandona.
né? Agora, atualmente, ela está muito mais doente. E na hora que eu vou falar boa noite para ela, eu falo com ela assim: benção, mãe, é de um outro lugar, traz força para ela e traz força para mim. Porque eu estou no meu lugar de filha e ela no lugar de mãe. Ela, inclusive, tem o direito de falar o que ela não deseja. Né? Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, e a gente tem que estar atento quando a gente está cuidando dos nossos idosos, até que ponto que eu posso impor o meu desejo de cuidado, porque eu quero a todo custo aquela imposição, né? Eu tenho que ter uma noção bem clara de que eles, o pai e a mãe, eles têm o direito de escolher e de decidir a respeito da vida deles. E eu de um lugar de filho. E a gente pode usar todas as estratégias para a gente conseguir isso, viu, gente? Eu gosto de contar e comentar que assim, que eu arrumei uma técnica para conversar com meu pai. Meu pai tem 89 anos. Quando eu vou conversar com ele de dinheiro, de assunto que tem que decidir, e às vezes ele está meio zoadinho, depois que ele teve o Covid, ele ficou meio zoadinho, o que eu faço? Eu sento num tamborete, que é o tamborete que ele coloca as perninhas dele para descansar, porque eu fico menor do que ele, propositalmente, porque eu sei que eu tenho que olhar para cima, assim, ó, para poder ver meu pai. Aí eu lembro que eu sou a filha. E aí a nossa conversa começou a fluir muito mais quando eu comecei a usar essa estratégia. Na hora quando eu vou chegando assim, em pé e falando com ele, eu faço assim, ó. Olha que susto, assim. Eu falo, opa, tamborete, Andréia, tamborete. E aí eu sento no tamborete para poder. Lembro na mesma hora, na hora que eu vejo que ele fez aquele movimento de assustar, eu lembro na mesma hora que eu sou a filha e que ele é o pai. E é muito gostoso, gente, quando a gente pode estar equilibrado nas nossas relações. Quando eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. A gente sente um prazer bem diferente. Quero fazer uma experiência aqui com a. Quer fazer, Mirtz? Vamos fazer a experiência, porque você está aqui na tela? Eu vou fazer assim, liga seu som. Ok. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim e vou te dar alguma coisa. Na hora que eu te der, você vai fazer assim e vai receber. Peraí, que eu vou pôr o telefone num lugar melhor. Aí, Tá. ok. Então, eu vou fazer assim e vou te dar alguma coisa. Na hora que eu te der, você vai receber. Uhum, E aí, ok. você vai me dar alguma coisa, equilibrando aquilo que eu te dei. Tá bom? E assim nós vamos fazendo essa troca, para a gente ver como que a gente sente. Então, deixa eu ver o que eu vou te dar. Pode ser qualquer coisa que vier na sua cabeça, tá? Mirtz, Sim. eu te dou agora a alegria de viver. Eu te dou agora saúde. Eu te dou uma flor. Eu te dou agora um pudim. Eu recebo.
Eu te dou o sol. Eu te dou a tranquilidade. Eu te dou um canto de pássaros. Eu te dou agora uma noite tranquila, bem dormida. Ai, eu estou precisando. Obrigada. Vocês observaram como que a necessidade, como que a Mirtz ficou buscando algo de significado para devolver? E como ela recebeu, e eu também recebi, ela me deu coisas que verdadeiramente eu estou desejosa. Eu queria um doce, eu estou precisando de tranquilidade, eu não estou tendo noites tranquilas de sono. Então, assim, ela foi lá e olha que interessante, quando a gente equilibra no dar ou receber, a gente dá, sabe o quê? O nosso melhor. E se eu reconheço que o outro está me dando o melhor que ele tem, aquilo é o suficiente. Quando eu fico na exigência do que eu quero, o desequilíbrio é quase que garantido, porque eu crio expectativas. Agora, na hora que eu recebo o melhor que o outro tem para me dar, eu tenho uma grande chance de equilibrar nas minhas relações. Como que você sentiu, Mi? Liga o microfone. Liga o microfone. Ai, não fui eu que te liguei, não. Eu recebi tudo, exatamente assim, tudo que eu gosto, que eu amo, a natureza, o pássaro, uma flor. Nossa, assim, realmente você preencheu, vamos dizer assim, as necessidades que são, para mim, coisas essenciais, que é algo assim, que não tem preço, né? Que bom. E está sentindo bem? Estou. Eu também estou. Obrigada, viu, Mi? Obrigada a você. Então, gente, essa que é a sacada do equilíbrio entre o dar e receber. É a gente poder dar o nosso melhor e saber que o outro está dando o melhor que ele pode naquele momento. Às vezes não é o melhor que eu desejo, mas é o melhor que ele pode, que é o que ele tem. Às vezes ele só tem meio copo d'água, ele não tem o copo d'água inteiro. E aí ele pode me dar meio copo d'água. Não adianta eu querer um copo d'água se ele só tem meio copo d'água para me dar. Ok? Tem mais uma pergunta aqui. Como falar com os pais idosos que não querem atender às orientações médicas? É mais ou menos assim. Pai, mãe, olha só. O doutor Mário falou que tem que fazer assim. E eu estou vendo o tanto que é difícil. O senhor pode até fazer diferente, mas o médico está falando que tem que fazer assim. O que o senhor acha? Não adianta você abrir a boca dele e jogar o remédio lá dentro da garganta dele, que ele vai engasgar. Né? Meu pai tem um ditado que vive falando assim: a gente leva o burro até o bebedouro. Ele bebe água se ele quiser.
Se ele não quiser, você enfiar a cabeça dele dentro do bebedouro, ele vai afogar. Então, é ir com jeitinho, e explicando, porque às vezes a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem, e às vezes eles estão fazendo escolhas, né? E às vezes as escolhas têm que ser respeitadas, às vezes tem que, muitas vezes funciona a fala do médico, e não a sua fala do que o médico mandou. Às vezes a fala do médico, vamos lá para o médico falar. Aí a fala do médico faz diferença do que você falar o que o médico falou. Né? Porque você é filha e o médico é uma autoridade. Então, às vezes, funciona. Ok? Então, é isso, gente. A gente está fazendo esse movimento. Amanhã nós vamos fazer um movimento, nós vamos seguir. Nós vamos fazer esse fechamento das ordens do amor para a gente chegar na nossa prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade só de dinheiro, não. Eu estou falando que a gente já nasceu merecendo, com direito a ser próspero, de amigo, de saúde, de dinheiro, de trabalho, de vitalidade, de alegria, de prazer, de gozo, de tudo, de amor. Então, assim, nós vamos tentar olhar para tudo isso, trazendo o movimento da prosperidade para a nossa vida. E eu queria falar com vocês também, aproveitar e falar com vocês também da formação que o Imensa Vida tem, que é uma formação para formar consteladores, mas que eu acho que muito mais do que formar consteladores, essa é um movimento que o Instituto faz, que faz uma grande transformação no ser humano. Eu falo que assim, que a pessoa chega, ela é uma sementinha que a gente planta ali na terra e que às vezes dói para quebrar a sementinha e que vai trazendo um movimento de adubar, de aguar, de cuidar, e no final, na hora que a gente vê, está cada um com sua cara. Um é uma jaca bonita, o outro é uma rosa bonita, o outro é uma mirra bonita, cada um com o seu jeito, com o seu colorido. A gente faz essa formação com muito carinho, com muita alegria, e ela serve para todas as pessoas. Serve para terapeuta, para psicólogo, para advogado, para dona de casa, para até jovens já fizeram essa formação. E o que eu posso dizer a vocês é que no final é assim um brilho diferente, um gosto pela vida diferente, um movimento lindo que acontece, que é o que eu experimento, né? E o que eu já vivi. A Raquel, você já disponibilizou o link aí para as pessoas? Se alguém interessar em fazer, porque nós vamos começar a formação. Vou colocar agora. Por favor, coloca aí para quem interessar. A Raquel, gente, ela nos ajuda, está sempre aqui com a gente. E se alguém quiser alguma pergunta, quiser saber alguma coisa da formação, você coloca seu telefone também, Raquel, se alguém quiser falar com você no particular, né? Porque quem que falou ali? Tem uma falinha ali que eu não vi quem que falou, que super indica. Diga que foi um divisor de águas, super indico. Maralice, legal. A Lara também está aí, é nossa aluna. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. E eu acho assim, amanhã, em algumas cidades é feriado, mas mesmo assim nós vamos estar aqui para finalizar esse ciclo dessa semana sistêmica. E mesmo que você não vá fazer a formação, venha para terminar de fazer esse movimento, de olhar para você com muito carinho, com muita amorosidade, para fazer um movimento em direção a você mesmo. Um movimento de autocuidado, de ir para o seu lugar, de tomar a vida, de poder ir para o mundo com mais alegria, com mais prazer, com mais harmonia. Ok? Outra aqui, lembrei outra coisa. Hoje tem uma aula também, às 19h30, que o Reginaldo Teixeira Coelho vai dar.
Vocês podem pegar o link lá na bio do Instituto, vai ser uma aula de relacionamento de casal. O Regis, ele é muito fera, muito legal, e ele vai falar especialmente sobre casais. Então, é uma grande deixa também para quem quiser assistir. É um movimento online, gratuito. A gente tem essas aulas todas as quartas-feiras, e hoje vai ser o Regis que vai dar essa aula e vai ser muito legal. Então, fica o convite aí para quem quiser assistir a aula do Regis hoje. O link está lá na bio do Instituto, tá bom? Foi uma alegria estar aqui com vocês e espero encontrá-las amanhã, em breve, tá bom? Fica o convite. Um Obrigada. beijo e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.